Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu falei que eu não gosto de poesia. Aliás, eu falei isso algumas vezes. Enfim, eu falei que eu não gosto de poesia e teve pessoas que ficaram chateadas com isso e pessoas que ficaram surpresas com isso, porque afinal de contas, eu já publiquei 2 livros de poesia e devo publicar mais 2 ainda nos próximos meses. E além disso, eu publico algumas poesias de vez em quando e tudo mais. Muita gente me conheceu por conta de poemas que eu escrevi. Então, assim, pode parecer estranho, talvez até incoerente ou hipócrita, eu dizer que eu não gosto de poesia, mas olha só, o fato é que eu não gosto da maioria dos poemas que eu vejo. Tem alguns poemas de que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito do Fernando Pessoa. Tem versos do Walt Whitman, da Sylvia Plath, do Wally Salomão, que marcaram a minha vida e que fazem parte da minha formação emocional. Mas esses poemas são exceções, não são a regra. A maior parte dos poemas que eu vejo, seja na internet, no Instagram, nos ônibus, poemas que as pessoas me mandam, eu não gosto. E não só eu não gosto, eu acho eles muito ruins. Porque uma coisa é eu gostar e outra coisa é eu considerar artisticamente bom. E na maior parte dos casos, essas duas coisas meio que não se aplicam. Eu acho que isso acontece porque me parece que as pessoas ao mesmo tempo levam a poesia muito a sério, como se fosse uma coisa iluminada, como se fosse uma coisa que te faz tão único e diferente, e ao mesmo tempo não levam a poesia a sério o suficiente para de fato se dedicar a ela e querer melhorar dentro dela. Parece para mim que muitas das pessoas que fazem poesia acham que, por estarem fazendo poesia, estão fazendo uma coisa que é necessariamente boa, válida ou o que quer que seja. E para mim não é assim. Se você fez um poema porque você tinha um sentimento que você queria botar para fora e o seu poema é basicamente isso, que bom para você, mas esse poema para mim não necessariamente diz nada. Ou não necessariamente diz alguma coisa. Quando eu vou ler um poema, eu quero alguma coisa interessante nele. Que ele tenha uma ideia muito criativa, que ele tenha um esforço muito grande para ser tecnicamente bem escrito, que ele tenha uma estética inovadora, que ele me mostre alguma ideia que eu nunca pensei antes, que ele seja fruto de uma pesquisa bem elaborada, ou várias dessas coisas. E definitivamente não é isso que eu encontro na maioria dos poemas que eu vejo. Eu acho que, bom, se as pessoas gostam de poesia, amam poesia, levam poesia a sério, se levam a sério enquanto escritores de poesia, as pessoas que escrevem poemas deveriam se esforçar um pouco mais para fazer esses poemas mais interessantes. Mas é claro, essa é só a minha opinião, e a minha opinião é importante para mim, e possivelmente para mais ninguém. De toda forma, eu penso que o que acontece com a poesia é meio que o contrário do que acontece com o humor. Tem muita gente que não gosta de piadas infames, de trocadilhos imbecis e coisas assim. E aí eu acho que é o contrário. Piada ruim, pra mim, é o que eu mais gosto, eu acho. Eu acho que quando uma pessoa conta uma piada boa, ela não precisa de contexto, de criatividade, de timing. Não, a piada é boa, então a piada se sustenta por si só. Qualquer um tem coragem de contar uma piada boa. Agora, contar uma piada infame, se ridicularizar na frente de todo mundo, sacrificar a sua própria dignidade em nome de uma piada, isso eu acho que tem um valor gigante. E eu não tô falando de piada politicamente incorreta nem nada disso. O problema de uma piada babaca é que ela é babaca, não que ela é uma piada. Não, eu tô falando de uma piada infame, de uma piada
ridícula, sabe? Piada de pontinho, trocadilho, esse tipo de coisa. Eu valorizo a pessoa que tem um nível tão alto de não se levar a sério, ao ponto de não se importar de sacrificar a sua dignidade e a sua imagem em nome de uma piada ruim. Isso pra mim é uma coisa muito engraçada e essa pessoa automaticamente ganha uns pontinhos de respeito comigo. Mas enfim. O humor, ele tem algumas técnicas e eu respeito e valorizo a pessoa que estuda, que desenvolve essas técnicas, né? O tipo de admiração que eu tenho pela pessoa que domina essas técnicas e ainda assim faz um trocadilho ruim, aí mesmo é maior ainda. Porque essa pessoa sabe que a piada é ruim, ela poderia estar contando uma piada boa e fazendo o seu jogo seguro, e talvez ela até esteja contando algumas piadas boas, e aí ela tem a presença de espírito de quebrar com tudo isso, contando uma piada infame. Eu adoro isso, adoro, adoro, adoro. Mas enfim, a poesia, ela também tem técnica. As pessoas falam tanto de poesia como se fosse simplesmente uma coisa de inspiração, como se fosse um talento, como se fosse um traço da personalidade do poeta, que esquecem que a poesia, assim como qualquer outra arte, tem também suas técnicas e que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas. É claro que teve alguns movimentos poéticos que levaram essa coisa da técnica meio longe demais e que só se importavam com isso. Ok, assim como em vários outros tipos de arte. O famoso amado e odiado, hoje em dia mais odiado do que amado, parnasianismo. Mas teve uma reação tão grande, tão intensa, tão brilhante e tão inspirada contra esses poetas que valorizavam demais a técnica, que a gente ficou tão deslumbrado com isso, que muita gente até hoje não voltou a valorizar, a pensar no quanto que é importante você estudar, você exercitar, você dominar a técnica. Inclusive porque quando você domina a técnica, você pode escolher não usar essa técnica. Você não se torna escravo dela. Você não se torna dependente dela. O Queen ficou muito famoso em 74, 75 e 76 por lançar discos muito trabalhados, muito complexos, muito rebuscados, sofisticados, enfim, muito técnicos. E em 77 estoura na Inglaterra o punk rock. A grande moda, aquilo que a molecada achava mais interessante, eram músicas simples e agressivas. Ao invés de músicas super complexas e elaboradas, as músicas eram curtas, elas tinham poucos acordes, elas tinham letras diretas. Bom, nesse ano de 77, o Queen lançou um álbum chamado News of the World, As Notícias do Mundo. E as duas músicas mais famosas desse disco, que foram os dois singles do disco, foram We Will Rock You e We Are the Champions. Duas músicas que até hoje fazem parte do imaginário das pessoas, são tocadas não só em shows, mas em tudo que é tipo de evento, até nas aulas de música dos pequeninhos, eles adoram fazer a batida do We Will Rock You. E olha só, We Will Rock You é uma música que, apesar de ter coisas super complexas na gravação dela, ela estruturalmente é uma música bem simples. Mas ok, alguns anos antes, o Queen tinha composto uma música, na verdade o Roger Taylor, o baterista do Queen, tinha composto uma música chamada Sheer Heart Attack. Eles gostavam muito dessa música e decidiram que eles iam chamar o próximo álbum de Sheer Heart Attack. Isso foi em 74. Só que daí, no último momento, eles resolveram tirar essa música do disco, porque ela era muito simples e o resto do disco não combinava muito bem com essa música. Aí eles lançaram o álbum com o nome Sheer Heart Attack, em 74, e não lançaram a música. Só que em 77, quando eles estavam gravando News of the World, com o punk estouradaço e eles até assimilando essas ideias de simplicidade nas músicas deles, aí eles pensaram, vamos regravar aquela música, o Sheer Heart Attack.
Agora, com essa história de punk e tudo mais, ela faz sentido. E aí, para que a música não soasse muito redondinha, a música não soasse muito técnica, muito proficiente, o que eles resolveram fazer? O Roger Taylor gravou todos os instrumentos da música. Ele era um excelente baterista, mas não tão bom assim na guitarra e no baixo. Depois eles até colocaram um solo de guitarra do Brian May por cima, mas o fato de ter um cara que não era tão técnico assim, que não era tão virtuoso assim na guitarra e no baixo, fez com que a música soasse mais punk. Então o Queen, que era uma banda formada por caras muito virtuosos, muito técnicos nos seus instrumentos, não ficou escravo dessa técnica, escravo dessa complexidade. Então você deve desenvolver a sua técnica, você não precisa ter medo de se tornar um parnasiano chato. E uma das técnicas mais básicas da poesia é a métrica. Quando você escreve um poema, esse poema tem um ritmo. Em cada palavra, em cada sílaba, você constrói o ritmo do que você está escrevendo. E tem várias formas de avaliar isso, e a forma mais conhecida de fazer esse tipo de avaliação é através das sílabas tônicas, das sílabas átonas. Então, quando as pessoas ouvem um poema do Shakespeare, ele soa muito bem, não só porque ele rima, mas porque o tamanho dos versos e a forma como as sílabas tônicas e átonas se relacionam umas com as outras cria um ritmo na leitura. Olha o que eu acabei de falar. Cria um ritmo na leitura. Cria um ritmo na leitura. As sílabas estão se alternando. Uma forte e uma fraca, uma forte e uma fraca. Cria um ritmo na leitura. Bom, cada pedacinho dessa frase a gente chama de pé, que é uma combinação de duas ou mais sílabas. Se eu disser, que bom que eu tomei café, eu falei 4 pés. Que bom é um pé. Que eu, mais um. Tomei café. Esses pés têm 2 sílabas cada um. Agora, essas 2 sílabas têm uma característica que é diferente. Repara que a primeira sílaba é sempre mais fraca e a segunda sílaba é sempre mais forte. Que bom. Então, esse pé que tem uma sílaba fraca e depois uma sílaba forte, a gente chama ele de iambo, ou então de jambo, tem gente que chama também. E se for o contrário, se for um pé que tem uma sílaba forte e daí uma fraca, a gente chama de troqueu. Se eu disser, velho, vamos logo para casa. Repara que é um forte e daí um fraco. Então, nessa frase, eu usei troqueus. Velho, vamos logo para casa. É sempre uma sílaba forte e uma sílaba fraca. Esse é um jeito de você criar ritmo nos seus versos. Aliás, não precisa ser em versos. Em qualquer coisa que você escreva, você pode usar isso. Mas lembra que eu falei do Shakespeare agora há pouco? Tem uma fórmula de métrica que o Shakespeare usava direto e que soa muito bem. A sonoridade influencia tanto a forma com que a gente ouve as coisas que tem uns estudos que testam o quanto que isso influencia a nossa percepção. Então, eles falam para pessoas várias frases com uma determinada sonoridade, por exemplo, rimando, ou então que tem uma determinada métrica. E para outras pessoas, eles falam outras frases que têm o mesmo sentido, mas que não têm essa métrica ou essa rima. Então, por exemplo, para um cara, eles falam água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Repara, tem métrica e tem rima, né? E aí, para outra pessoa, eles falam a água, que é mole, fura a pedra, que é dura, de tanto bater nela. Então, as pessoas que ouvem as frases com rima e com métrica, elas reportaram concordar muito mais com as frases do que pessoas que ouviram frases que diziam a mesma coisa sem rima e sem métrica. Então eu vou te ensinar esse formato que possivelmente era o favorito do Shakespeare, que é o pentâmetro iâmbico, ou
pé jâmbico, iambic pentameter, em inglês. Essa métrica, ela é assim, ela tem 5 pés e cada um desses pés é um iambo, ou seja, cada verso tem 10 sílabas, sempre alternando em uma átona e uma tônica, ou uma fraca e uma forte. Então, a sonoridade do pentâmetro iâmbico é sempre assim, tadá, 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 tadá. Parece até um coração batendo, né? Tum, 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 tum. Tem alguns exemplos muito bonitos do Shakespeare usando isso, como o famoso soneto 18, né? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Tem um ritmo, tem uma musicalidade, parece um coração batendo. E na verdade é uma coisa relativamente simples. É sempre isso, 10 sílabas, uma átona, uma tônica, uma átona, uma tônica, uma fraca, uma forte. Eu posso até fazer uns versos para mostrar, né? Sempre assim, com essa cadência, tá, né? Deixa eu ver. Primeira coisa que me vier à cabeça é: um homem vence o pleito ao mentir, para si e para cada eleitor. Mentiu da mamadeira de Pipi, mentiu do filho do competidor. Mentiu eu não sou como os demais, mentiu que economia vai salvar. Mentiu que tem que ver isso daí, mentiu como um Messias Salvador. Grafeno ninguém já se lembra mais. Nióbio, onde ele foi parar? E o kit gay que nunca ninguém viu é só material para assustar. Sem prova o adversário virou réu, sem prova foi parar no chilindró, o julgamento foi irregular, nas teias da justiça deu um nó, e para a tudo e todos convencer, a mídia enalteceu o tal juiz. Depois de eleito o abjeto ser, o concedeu o cargo que ele quis. O louco, com a faca em suas mãos, ataca o capitão a sangue frio, e como o capitão sobreviveu, passou de mito a mártir do Brasil. Debates ele não participou, nas redes seguidores a crescer, humanos misturados com robôs, que viam só o que queriam ver. Venceu, e desde então foi o terror, e nu sentiu-se como que um rei. Aos meus amigos tudo que é de bom, aos inimigos o rigor da lei. Artistas, cientistas e jornais, indígenas e LGBTs, favelas, tribos, velhos, profs, mais, é tudo comunista do PT. O fogo na Amazônia se alastrou, o desemprego sempre a subir, e hoje a pandemia vem sem dó, lugar nenhum padece como aqui. O trauma coletivo agigantou, enquanto se franzia a nação, metade com tristeza e pavor, e outra parte entrou em negação. Mas a realidade se impõe, nenhuma cloroquina vai salvar, enquanto este grupo persistir, enquanto a vacina não chegar, enquanto a escravidão nos der o tom, enquanto a conta não se acertar, enquanto não ouvir o professor, enquanto a história se apagar, enquanto o carteiraço existir, enquanto o sociopata governar, a NASA veio aqui, nos estudou, o brasileiro é quem tem que estudar. É mais ou menos assim a métrica.